Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou fazer mais um Dicas Netflix, mas hoje o tema é produções nacionais. Alguém pediu nos comentários, desculpa, mas eu esqueci de anotar e depois eu nunca mais achei. Alguém fez esse pedido falando, faz um de coisas brasileiras. E sim, eu fiz, estou aqui. Tudo que eu fiz hoje aqui tem a mão de brasileirinhos. E hoje eu vou roubar e eu vou falar logo duas ficções na Netflix que tem muito legais brasileiras. Uma delas eu já falei muitas vezes em Bloco X, e sei lá, em vários lugares, por isso que eu coloquei ela a mais aqui, pra não ficar muito repetitivo, mas hoje eu quero voltar sozinho, está na Netflix e é um filme muito fofo, que trata de um garoto cego que chama Leonardo, e ele tá naquela fase assim da escola, ele nunca beijou ninguém, e ele tá nessa descoberta da sexualidade dele, e ao longo do filme ele vai se descobrindo gay. E é interessante porque ele sofre bastante bullying no colégio já por ser cego, porque ele usa uma maquininha pra escrever em braille e tal. Esse filme ganhou vários prêmios em festivais, inclusive no Festival de Berlim. Esse filme trata com muita delicadeza, assim, dessa fase da nossa adolescência, né, que a gente tá ali numa situação meio complicada, a gente consegue se identificar com o Léo, com a Giovanna, com o outro menino que vai surgir depois. Só que o Léo ainda tem essa complicação dele ser cego, e por ele ser cego, a mãe dele fica sufocando ele não pode fazer nada sozinho, e é daí que vem o título do filme, né, hoje eu quero voltar sozinho, eu quero fazer as coisas sozinho. E pra completar, a trilha sonora é muito legal, é muito gostosinha de ouvir, e tem até um momento que o Léo aprende a dançar, que ele não sabe dançar, né, que ele nunca viu ninguém dançando, então ele tem que imaginar como que é dançar, e aí o menino ajuda ele. Então assim, a trilha é muito fofa, a direção é muito legal, eu acho que tem um olhar bem bonito sobre tudo isso. Eu acho que os atores e a direção de atores ainda não é perfeita, eles têm alguns diálogos que eles ainda não estão perfeitos assim na hora de falar, sabe? Mas isso não me incomoda porque o filme é muito fofo, de verdade. Então eu já recomendei esse filme milhares de vezes, mas se você ainda não assistiu, vai lá na Netflix, porque esse filme merece muito sua atenção, é muito fofo, de verdade, do fundo do coração. E tem filme de comédia brasileiro na Netflix também, e esse filme é muito divertido. É Saneamento Básico, o filme. Gente, sério, o título parece... mas eu juro, o filme é muito divertido. Esse filme ninguém deu muito valor quando ele saiu, eu não sei porquê, mas eu assisti ele no cinema, se não me engano, e eu achei muito legal, eu ri bastante. Esse filme tem direção do Jorge Furtado, que ele é muito famoso, ele fez até Ilha das Flores, que é um curta documentário muito legal, tem uma linguagem muito rápida e divertida, apesar do tema ser pesado e difícil, ele consegue trazer com leveza, assim, e eu acho que é isso que ele traz pra esse filme também. A gente tá falando de saneamento básico, a gente tá falando de uma coisa meio, parece chata, meio... mas ele traz isso de uma forma muito legal, e eu acho que ele sabe fazer isso em todos os filmes dele. O Jorge Furtado dirigiu Meu Tio Matou um Cara, O Homem que Copiava, Lisbela e o Prisioneiro, então assim, Jorge Furtado é mara. E pra completar, ele era roteirista de Os Normais, que passava na Globo, que, sério, era o melhor programa da Globo. Eu não sei por que parou, porque a Fernanda Torres tinha que trabalhar em outra coisa na vida, mas assim, sério, era maravilhoso. Mas a história de Saneamento Básico conta de uns moradores de uma pequena cidadezinha que chama Linha Cristal, que fica lá no sul do país, e eles precisam construir um fosso ou uma fossa. Eles têm essa discussão até no filme, é um fosso ou é uma fossa? Porque eles não têm esgoto, tá um cheiro horrível a cidade inteira, principalmente no verão, eles comentam, e eles precisam de dinheiro da prefeitura pra construir esse esgoto, essa fossa e tudo mais. Só que a prefeitura não tem mais orçamento pra construir nada disso, mas a prefeitura tem um orçamento de 10 mil reais pra fazer um filme, pra fazer um vídeo. E se esse dinheiro não for usado, ele vai ser devolvido pra Brasília, né, eles comentam. E aí a personagem da Fernanda Torres, que chama Marina, ela tem a ideia, eu acho que foi ela que teve a ideia, de fazer um filme sobre o tratamento de esgoto, sobre a fossa e não sei o que lá, e pegar o resto do dinheiro, tipo, fazer o filme bem baratinho e pegar o resto do dinheiro pra realmente construir a fossa ou o fosso. Só que pra tudo isso eles precisam fazer um filme, fazer um roteiro, gravar e editar e sei lá o que. Só que eles não sabem nada sobre como é fazer um vídeo, fazer um filme, e é aí que o filme te ganha, porque é muito engraçado eles tentando descobrir e tentando gravar um filme que, é óbvio, vai sair tosquíssimo, mas é aí que tá a graça. Então a primeira coisa legal sobre esse filme é que ele trata de metalinguagem, ele fala de cinema, fala de fazer filme, e ele tem uns diálogos maravilhosos, assim, que fazem uma certa crítica até, por exemplo, a Fernanda Torres precisa escrever um roteiro, e aí o Joaquim, que é interpretado pelo Wagner Moura, que está hilário como Joaquim, ele pergunta, ué, mas essa frase aqui, fulana pensa tal coisa, como que você vai mostrar que ela pensou tal coisa? Aí a Marina fala, foda-se, vamos, a gente põe ela pra falar a fala,
não tem problema, ela fala o que ela tá pensando, né? Não, mas vai ficar muito ruim isso. Ela, não, Joaquim, eu preciso encher linguiça, eu preciso fazer 10 páginas de roteiro. Então é muito engraçado, porque acaba sendo até uma certa crítica, né, a alguns filmes aí. E além deles tem a Camila Pitanga, o Lázaro Ramos, o elenco é muito legal e a história é muito engraçada, dessas descobertas deles. Por exemplo, eles têm que fazer um filme de ficção. Chega um momento que eles falam, mas o que é ficção? É ficção científica? Tem que ter robô? Tem que ter monstro? Ah, mas monstro não é ficção científica. Ah, é sim, se for o Godzilla. E aí eles começam a ter esse tipo de discussões, assim. E, por exemplo, tem uma hora que a Marina fala que o monstro vai ver a imagem da fulana. E aí ela não sabe o que ela tá fazendo, mas aquilo é um plano subjetivo, que é quando a câmera é o olhar de alguém, né? A câmera é o olhar de uma pessoa. E aí a câmera do filme mostra como é uma subjetiva enquanto ela tenta explicar o que ela inventou pro Joaquim. Então, assim, é um filme super metalinguístico, é muito engraçado. O começo do filme vai um pouco devagar, porque tem que apresentar toda a história, a cidade, o problema da fossa do fosso. Mas logo que eles começam a preparar o roteiro do filme e tal, começa a ficar muito engraçado. Eles vão fazer o figurino do monstro. Então, assim, é muito divertido, recomendo de verdade. E o documentário de hoje se chama Para Todos, que é muito bonito, sério, eu chorei litros. E esse filme fala do cotidiano de vários atletas paraolímpicos. Não é em nenhuma Olimpíada em específico, mas acompanha o dia a dia deles no treinamento, em algumas competições sem ser as Olimpíadas. E aí, por exemplo, a gente acompanha o dia a dia da Terezinha, que é aquela atleta corredora cega, e mostra que a competição dela não é individual, porque ela tem que ter aquele guia, aquele cara que corre junto com ela. Então os dois têm que estar em forma, os dois têm que estar muito conectados, e mostra um pouco disso. Mostra o Alan também, que é um corredor, que ele não tem as duas pernas, mas ele corre com aquele suporte, que eu não sei o nome, que é aquelas perninhas voadoras, assim, muito loucas. E mostra um pouco do problema que ele sofreu, assim, que depois que ele ganhou um prêmio muito grande, ele sofreu uma decadência, a gente vai acompanhando isso. Tem a galera do futebol de 5, se eu não me engano, que é o futebol da galera deficiente visual, e aí mostra como que é o goleiro que achou que, putz, ia ser super fácil. Gente, um monte de cego aqui tentando acertar meu gol, vai ser muito fácil. E aí o goleiro contando que não é fácil. Tem o Fernando, aquele ex-BBB que trabalha com remos e tal. E tem um cara que, sério, eu fiquei chocada com a história dele, eu não conhecia ele, que chama Fernando Cowboy, que ele sofreu 4 acidentes gravíssimos na vida dele, que poderiam ter matado ele, e o cara não morreu, e ele é fudido, e ele também é do remo. E, sério, eu fiquei muito assim de cara com a história dele, porque realmente esse cara, ele tem alguma força muito forte interior, assim, pra ele ter sobrevivido a tudo isso, e ainda é atleta paralímpico. E o mais legal desse documentário é que ele não fica falando muito da deficiência em si da pessoa, mas o documentário trata eles como atletas fudidos, que são competitivos, que brigam e que tem tretas e que estão todos os dias aí lutando pra ser melhores naquilo que eles trabalham, porque isso é um trabalho, sabe? Então eu adorei, o documentário é muito bonito, assim, a fotografia, além de tudo, é muito bonita, e eles vão contando um pouquinho da história de cada um, assim, é bem legal. E a série brasileira que eu vou recomendar hoje se chama The Beginning of Life, que eu até fiquei um pouco confusa porque tem 2 produções. O Começo da Vida, que tá escrito em português na Netflix, é o filme, mas é o filme feito com esse mesmo material da série. E a série você tem que procurar The Beginning of Life, vou deixar aqui escrito, que tá em inglês. Mas as duas coisas são feitas com o mesmo material, é como se eles tivessem filmado um monte de coisa, fizeram uma série e daí resumiram a série em um filme. O filme é realmente um resumo da série. Se você tiver com preguiça de assistir a série, prefere assistir um filme, assiste ao filme, né, que vai ser mais rápido, mas a série é muito legal porque se aprofunda mais nos temas e a série tem 6 episódios. Mas do que se trata essa série, Carol? Você não vai falar? Vou. A série fala da primeira infância, das crianças, dos bebês, de como é se tornar pai, de como é se tornar mãe, de como a sociedade vê isso. Até fala de casais que não são de pai e mãe, que são de mãe e mãe, que são de pai e pai, que são só o pai. E a primeira coisa desse documentário é assim, que ele é muito bonito visualmente também, a fotografia é maravilhosa, eles têm umas lentes incríveis, assim, tudo é muito bonito, muito vívido, muito colorido. E é uma série documental, eles fizeram entrevistas e mostram o dia a dia das crianças. Tem criança com síndrome de Down, então é assim, é um documentário bem inclusivo, bem diversificado. Tem crianças orientais, tem crianças da Índia, da África, brasileiras, americanas, italianas. Sério, é super completo nesse sentido. E o documentário, além de falar com os pais e a visão dos pais que eles têm sobre a criança ou sobre o aprendizado dela, sobre como foi ser mãe, como foi ser pai, também traz especialistas que vão explicando como que a criança pensa, por que que ela faz isso, como que ela funciona. E cada episódio fala de um tema específico. O primeiro
primeiro, por exemplo, é o bebê extraordinário. Como que os bebês aprendem tanta coisa tão rápido? Se eu não me engano, tem um cara que fala que nos primeiros 3 anos de vida, a gente aprende mais do que a gente vai aprender em qualquer 3 anos de nossa vida. Se eu tiver com 40 aos 43, eu não vou aprender mais coisas do que eu aprendi do 0 aos 3. Porque a gente aprende a linguagem, a gente aprende o mundo, a gente conhece tudo que tem à nossa volta até os 3 anos. Então é muito bonito esse aprendizado, assim, eu fiquei até emocionada várias vezes, assim. O documentário, por exemplo, vai na favela brasileira e fala com uma mãe que foi mãe super jovem, com 15 anos, se não me engano. Enfim, fala muito sobre tudo isso, sobre o aprendizado da criança, sobre a sociedade, que a sociedade precisa ajudar os pais a educar as crianças. Você quer ajudar as crianças? Primeiro você tem que ajudar os pais dessas crianças, porque não tem como você ajudar a criança direto. Quem cuida dela são os pais, não é a sociedade, uma coisa grande. É aquele pai que cuida daquele filho, aquela mãe. Então ele vai nesse ponto também. Também fala das crianças que são privadas de uma infância digna, porque não tem comida, não tem roupa, não tem condições, estão doentes, não tem a família estruturada. Mas assim, a culpa não é do pai e da mãe, né? Porque eles estão ali tentando sobreviver. Então vai mostrando tudo isso. É muito bonito mesmo, visualmente, e a mensagem, né, que a série passa. E tem esse lance de ter a série e o filme. Então você escolhe o que você prefere assistir. Então não deixe de deixar seu comentário, deixar um like no vídeo, fala se você já viu esses filmes ou não. E se você for assistir, assiste lá e volta aqui pra falar o que você achou. Não deixe de assinar o canal se você ainda não é inscrito. E um beijo, até o próximo, tchau!